Show! Vambora então, né, amigo? Porque acaba de acontecer. Após mais uma partida muito ruim, após uma partida inclusive vergonhosa do Vasco da Gama contra a equipe do Fluminense, um Vasco que foi muito mal dentro das quatro linhas, mais uma partida ruim do Cruz Maltino na temporada de 2026, algo que nós, torcedores Cruz Maltinos, já estamos acostumados a ver, né? Infelizmente, nos acostumamos a ver jogos ruins do Vasco durante essa temporada, durante os primeiros jogos que tivemos do ano de 2026, assim como também jogos ruins do Vasco da Gama no término da temporada de 2025. Vascaíno não aguentava mais ver o técnico Fernando Diniz na beirada de campo. Não havia trabalho, não havia evolução, não havia motivo para uma permanência. Além de um desempenho ruim, o clima nos bastidores do Vasco da Gama era também um clima muito ruim, amigo torcedor. Não à toa, né, no sábado, ali naquela partida contra a equipe do Volta Redonda, no sábado retrasado, o Felipe Coutinho, ele sai do vestiário chorando. Isso evidencia mais do que nunca que o clima dentro do Cruz Maltino não era nada bom. E não apenas o clima em si, não apenas o desempenho em si, os resultados. Não havia mais motivo para o técnico Fernando Diniz ficar na beirada de campo. Presidente Pedrinho, diretor executivo, diretor técnico, Felipe, gostariam muito da presença do técnico Fernando Diniz durante toda essa temporada de 2026. Não tinham mais aonde se agarrar, meu. Acabou o clima, acabou a possibilidade total de uma permanência. O Vasco da Gama teve durante a temporada de 2026 6 jogos contra times da Série A do Campeonato Brasileiro, somadas as partidas de Campeonato Brasileiro e Carioca. 3 pelo Campeonato Carioca e 3 pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco joga uma vez contra o Botafogo, uma vez contra o Flamengo e uma vez contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. O Vasco perde para o Flamengo, perde para o Fluminense e vence aquela partida contra o Botafogo em São Januário, onde o Botafogo estava usando o Sub-20. E no Campeonato Brasileiro, 3 jogos. Empate contra a Chapecoense em São Januário, derrota para o Bahia em São Januário, derrota para o Mirassol em São Paulo. Então, em 6 jogos contra clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama tinha 4 derrotas, um empate e uma vitória. Não tinha mais como, não tinha mais motivo para o técnico Fernando Diniz continuar na beirada de campo. Um técnico que perdeu completamente as suas convicções. Acabou, o trabalho do Diniz acabou, inclusive, há muito tempo. Gente, hoje, essa partida do Vasco contra o Fluminense foi uma vergonha, gente. Foi ridículo a forma como o Vasco atuou. A quantidade de vezes que o Vasco da Gama cruzou. Eu fui dar uma olhada nos números. O Vasco efetuou 31 cruzamentos. O Vasco cruzou 31 bolas, gente. Na área. 31 bolas é uma média de um cruzamento a cada 3 minutos. Cada 3 minutos uma bola alçada na área. Isso foi pouco. Porque contra o Volta Redonda, por exemplo, no sábado retrasado, foram 57 cruzamentos. Cara, isso é surreal. Uma média aí de quase um cruzamento a cada 1 minuto e meio. Não tem como. O trabalho do Fernando Diniz acabou. E o pior de tudo, é uma equipe que vinha cruzando bolas sem ter nenhum atacante de referência para receber essa bola, esse cruzamento, essa bola na área. O nosso atacante de referência para cruzamento era o Pablo Verrete, que foi liberado. Que o próprio Diniz entendeu que não seria mais útil. Então, assim, é um trabalho que estava muito ruim. Era um clima que estava muito ruim, era um desempenho horroroso e eram resultados que não vinham. No que o Fernando Diniz conseguia se sustentar no comando técnico da equipe? Absolutamente nada. O Vasco da Gama terá que pagar um alto valor ao técnico Fernando Diniz. A multa rescisória do treinador é de 3 salários, um valor próximo aí, né, a casa de 3 milhões de reais. O Fernando Diniz tem um salário consideravelmente alto para o futebol brasileiro, né, um técnico campeão da Libertadores em 2023, chega ao Vasco da Gama no momento de crise, e o Vasco, naquele momento, com o presidente Pedrinho, tem que colocar na mesa valores, cifras consideráveis para conseguir a contratação do treinador. E eu acho que, inclusive, a chegada do Fernando Diniz foi importante. Eu acho que naquele momento era o técnico sim que deveria ser contratado para o Vasco. O Vasco ele vinha de um momento muito ruim no início de 2025 com o Fábio Carille, fazendo um trabalho horroroso no comando técnico da equipe. Logo em seguida temos a chegada do técnico interino Felipe, que não deu certo também, e o Fernando Diniz foi aquele suspiro. Um técnico campeão, um técnico acostumado a vencer, um técnico que num primeiro momento trouxe ao torcedor vascaíno a expectativa de uma realização de um grande trabalho. E aconteceu em determinado momento esse grande trabalho.
O Vasco ele apresenta um bom futebol contra o Santos, contra o São Paulo, jogando inclusive dentro do Morumbi. O Vasco da Gama ele faz uma sequência bem legal de vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, vencendo o Cruzeiro, vencendo o Bahia dentro de São Januário, bons jogos, boas atuações, chega a uma final de Copa do Brasil. O grande problema, porém, da era Fernando Diniz no Vasco da Gama não foi a sua contratação, mas foi o fato da gestão do Vasco da Gama postergar a sua permanência. Todo mundo estava vendo que o trabalho do Fernando Diniz chegou a um limite. E o grande erro foi manter o Fernando Diniz no cargo. Fernando Diniz era um técnico demitido em exercício. Fernando Diniz era um técnico que não tinha mais motivo para permanecer no comando, mas continuava lá. E esse foi o grande problema. Em nenhum momento o torcedor cruzmaltino reclamou da contratação do técnico Fernando Diniz. Volto a repetir, quando ele foi contratado, muitos vascaínos ficaram felizes com a sua chegada. A grande questão era, hoje fica ainda mais nítido, depois da demissão, que houve uma grande demora na demissão do Fernando Diniz. E, gente, o grande prejudicado de toda essa história foi o Vasco da Gama. O grande prejudicado da demora na demissão do técnico Fernando Diniz foi o Vasco. Por quê? Libera Ferretti. O Diniz ele estoura o elenco no início do ano, colocando vários jogadores titulares para atuar contra Botafogo no São Januário inundado com chuva, contra um Volta Redonda, contra a Boa Vista. O Vasco utilizou jogadores titulares desde o primeiro jogo da temporada, cara. O Vasco trouxe para si uma pressão desnecessária. E é uma pergunta que eu faço. Talvez, se já tivesse demitido o técnico Fernando Diniz, o Coutinho estivesse no Vasco. Sabe por quê? Porque se fosse um técnico minimamente razoável, o Felipe Coutinho, tendo 33 anos de idade, sendo camisa 10 do Vasco, um atleta que não entrega mais tanta intensidade, um jogador que tem que ser preservado, o que um técnico talvez pudesse pensar? Pô, vamos... Coutinho já pressionado? Vamos preservar o Coutinho. Pô, Vasco Volta Redonda. Quartas de final de Campeonato Carioca em São Januário. Vamos preservar o Coutinho? Deixa eu tirar o Coutinho daqui. O Coutinho havia acabado de sair vaiado de São Januário contra o Bahia. Pô, tá uma pressão nos bastidores. Vamos preservar então o Coutinho? Vamos tirar o Coutinho do jogo contra o Volta Redonda? Se o Coutinho atuasse aquela partida contra o Volta Redonda, ele não estaria fora do Vasco. Então, assim, o ato de ter postergado a demissão do Fernando Diniz foi horrorosa para o Vasco da Gama. E aí, amigo, a conta bateu na porta. Tá aí a situação. A demissão ia acontecer uma hora ou outra. Postergaram, e ela chegou num momento que já era para ter acontecido há muito tempo. E agora é achar um técnico no mercado da bola. Tem várias opções aí. E eu já falo aqui. Alô, Renato Gaúcho. Tá aí jogando futebol ali na praia de Copacabana. O elenco do Vasco hoje ele precisa ser abraçado. O elenco do Vasco hoje ele precisa de um paizão. O elenco do Vasco que já ouviu muito xingamento na orelha, que já ouviu muito você é ruim, que já ouviu muito você não tá fazendo nada, precisa de alguém que abrace e fale, vem cá, meu filho. Você é bom, joga bola, escuta. Uma linguagem mais pessoal, de boleiro para boleiro, de pai para filho. É isso que o Vasco precisa hoje, porque esse elenco é bom de bola. Esse elenco tem qualidade. Individualmente, o Vasco tem um grande elenco. Só que, infelizmente, tinha um técnico muito ruim na beirada de campo. Amigo, tá aí. Fernando Diniz demitido. Deixa a sua opinião nos comentários. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.